Vamos falar do Cruzeiro, meu povo. O guerreiro dos gramados. Rafael Nobre, conta pra mim, Xará, qual o seu destaque inicial nesta terça-feira? Fala, Xará, boa tarde pra você, pro Lelhão, pra Di, pro Samuca e o torcedora ligado aqui com a gente no Tempo Esportes. O recado inicial, claro, não poderia ser diferente, essa vitória, né? Essa vitória, como a Di falou, do alívio, do ufa, do sufoco, pelo menos parte dele que ficou pra trás, aí era muito importante essa vitória ontem. O Cruzeiro cumpriu com um dever que era recuperar esses pontos que tinha perdido durante o campeonato, principalmente em casa. Aí buscou ontem na Serrinha um jogo muito complicado, um jogo difícil, em que o Paulo Autuori escolheu nesse início aquele meio campo que a gente já imaginava, né? Com o Ian Lucas e o Felipe Machado, Vital e o Matheus Pereira, esperando, segurando um pouquinho o Lucas Silva, que estava recuperado, até tinha alguma expectativa que ele pudesse começar, mas não, ele ficou no banco de reservas. E aí pro ataque, a vaga do Arthur Gomes, que estava suspenso, até estava com a turma lá em Goiânia, acompanhando a delegação para esse duelo mais que decisivo, mas a comissão já sabia que não poderia utilizá-lo, estava com um terceiro suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e a escolha acabou sendo pelo Wesley. E aí, já antes mesmo da bola rolar, quando no anúncio dos 11 iniciais, uma hora antes, a torcida pelas redes sociais já pegando no pé de mais uma oportunidade pro Wesley. Enfim, aí o Cruzeiro começa o jogo, começa bem, perde um caminhão de oportunidades, 3 delas pelo menos com Wesley, e aí o jogo num primeiro tempo que tinha tudo para terminar 3-0 pro Cruzeiro, com um pouquinho de tranquilidade, calma para finalizar. Além desse lance que a gente fala e vocês destacaram no início do jogo, aliás, Ramon Abate Abel segura demais o jogo, né? Todo mundo que cai, ele quer um atendimento, ele quer, enfim, o jogo não desenvolve. E aí o Cruzeiro, além desse lance do pênalti claríssimo no Wesley, o Cruzeiro ainda perdeu outras boas oportunidades, volta para o segundo tempo. E aí o segundo tempo diferente, já com o Lucas Silva em campo, ele vem no intervalo, faz outras mexidas também, uma delas até forçada, o João Marcelo na vaga do Neres, que sentiu, parece, cãibras por ali. E aí outras substituições, mas o Cruzeiro num segundo tempo bem diferente. O Goiás sim perde algumas chances no segundo tempo, e aí a estrela do Robert, o cria da toca, que tinha entrado no segundo tempo na vaga do Wesley, não, no Wesley não, foi do Machado. Robert entra bem no finalzinho do jogo, já uma substituição até arriscada do Paulo Autuori. O Robert acaba brilhando, a estrela do garoto, ele domina numa jogada contra-ataque, saiu puxado até pelo Rafael Cabral, que lança o Bruno Rodrigues, e o Bruno Rodrigues acaba encontrando o Robert, que domina e finaliza para tirar do Tadeu, que é um excelente goleiro, fez boas defesas ontem. O Cruzeiro acabou desafogando, abrindo esses 3 pontos aí pro Bahia, empurrando ele para a zona de rebaixamento. Hoje fica aí na expectativa e observando esse jogo entre Vasco e Corinthians, para quem sabe aí já entrar, e vai mais uma vez, mais uma rodada, já entrar com ela definida para saber como vai ser nessa 36ª rodada também, Xará. Show de bola, vamos bater um papo também com o Samuel Venâncio, Samuca, que teve em loco acompanhando, né, essa saga do Cruzeiro contra o Goiás. Samuel, dá pra ver pelo semblante do amigo, você parece estar até mais leve, tá mais suave na nave pra você hoje, né, velho? Tudo certo? Tudo beleza. Boa tarde, Rafa, boa tarde aos amigos aí de O Tempo Esportes. Haja coração, viu? Misericórdia, eu não quero passar isso mais não, gente, porque a luta ainda continua, mas todo jogo uma batalha desgastante dessa, e para minutos finais, errando chance, o filme ele vai passando o tempo inteiro na cabeça, né? Ali quando o Cruzeiro começa a desperdiçar aquele monte de chance, eu já falei, vai tomar um gol e acabou, não vai ter recuperação. Aí vem aquele psicológico abalado. E o Goiás cresceu depois dessas oportunidades, mas não levou tanto perigo assim. E vem o gol desse veterano Robert, né? Que recebeu uma chance muito bacana. Ver esses jogadores veteranos, né, que estão prontos, recebendo oportunidade. Eu fico muito feliz com a chance para esses mais velhos aí do elenco, viu, Rafa?
É verdade. Gente, quem poderia imaginar, né? Olha que coisa, não tava dando certo, aí foi bancar um moleque da base, que tudo bem, entrou, né, Edmara, e ficou 13 minutos sem tocar na bola. E daí? Primeiro toque dele na bola, já foi uma bambuzada, como diz o Edivaldo Miranda, pro fundo do barbante, fez 1-0 pro Cruzeiro. E olha que o Tadeu ontem, ele tentou atrapalhar o triunfo celeste de todas as formas, porque como defendeu o Tadeu, né? Goleiraço. Misericórdia. Óbvio que a gente deu o melhor em campo pro Robert pela função, pela importância do gol que ele fez, né? O primeiro gol da carreira dele como profissional, eu acho que nem ele imaginava nunca nos melhores sonhos que seria o gol da importância que foi, né? Mas a gente tem que destacar também, né? O Samuel falou aí de muitos gols perdidos pelo Cruzeiro. Na verdade, perdidos mesmo. É porque ele tinha um goleiraço, que era o Tadeu, né? Que foi quem impediu realmente, né? Defesas brilhantes, situações em que, sem dúvida nenhuma, a gente nem entendeu como que o Goiás levou tantos gols, né? E tem aí o pior setor defensivo, né? Do campeonato. O Cruzeiro tem o pior, o segundo, 49, né? Por quê? 50 agora. Por que levou tantos gols? Porque o goleiro, vou te dizer uma coisa, e parece que não sai de lá de jeito nenhum, né? E a gente tem que falar também, não sei se o Samuel concorda, a gente sabe dessa situação, né, da torcida em relação ao Wesley, né, e as críticas também que ele vem recebendo da imprensa, mas ontem ele teve um papel fundamental, que foi o de levar esse Cruzeiro para frente. Foi ele quem levou o Cruzeiro para frente o tempo inteiro, né? Ele estava nos lances porque ele puxava esse Cruzeiro para frente, um Cruzeiro que no primeiro tempo teve paciência, né? Soube fazer a marcação em cima do Goiás, soube chegar da forma que chegou. Tanto que o Goiás chegou muito pouco, que quando você fala que o melhor da partida é o goleiro adversário, obviamente você está falando de uma equipe que teve as melhores chances, né? Não é que a gente diga assim, é brilhante. Não teve brilho, não teve nada disso, mas foi um futebol mais competitivo, foi um futebol que você pôde ver taticamente como é que os times atuavam. O Cruzeiro teve um problema sério com as laterais, né? Elas demoraram para encaixar e eu tô para te dizer que não encaixaram no jogo, mas que o Wesley ontem não foi, né, um jogador ruim em campo, não foi mesmo. Ele teve a sua importância, principalmente nessa chegada ofensiva do Cruzeiro. Os erros dos gols continuaram a acontecer, mas não é só com ele, né? O Papagaio entrou e eu não sei nem onde é que ele tá até agora. Né? Houve até uma tentativa de acerto aí, né? Tirando ali o Ian Lucas, né? Pra entrada do Lucas Silva, que tecnicamente é superior, mas ontem foi um jogo, pelo menos no primeiro tempo, assim, que você sentiu que dá para resolver a situação. Bom, Lélio Gustavo, tenho certeza que você também acompanhou o jogo de ontem do Cruzeiro e queria saber sua análise também, Lelão. Olha, o Cruzeiro sofreu mais do que deveria ter sofrido, né? Porque aquilo que a gente tinha falado até dos contra-ataques que iam aparecer, eles apareceram desde cedo. O Goiás realmente é uma equipe muito limitada. O Cruzeiro criou várias oportunidades no primeiro tempo, né? Foi a melhor parte do jogo do Cruzeiro. O Matheus Pereira ontem esteve bem, né? Servindo aos companheiros. Eu concordo com a Edmara que o Wesley você não pode falar, ontem foi uma pereba. Ele finalizou, né? Buscou o gol, teve um pênalti não marcado em cima dele, foi muito claro, já aos 47, 48 minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo o Goiás tenta jogar, o Cruzeiro até chega a aceitar, as modificações foram sendo feitas e, aliás, eu vendo até um post do nosso querido amigo Rodrigo Genta, né? Ele xingando o Felipe Machado, fala, olha só a vontade do camarada de sair de campo. E sai o Felipe Machado justamente para entrar o Robert, que tocou 5 vezes na bola e fez o mais importante, que foi o gol já aos 50, 51 minutos da etapa complementar. Mas o que precisava foi feito. O Cruzeiro buscou os 3 pontos e agora
por incrível que pareça, né? Num determinado momento do campeonato, 42 escapou. Com 44 ainda, não dá para cravar que o Cruzeiro já esteja garantido na primeira divisão do ano que vem, mas é um resultado realmente importantíssimo. E fico, né, muito aliviado porque na comemoração do gol eu pensei que o Samuel estivesse tendo um ataque cardíaco. Segura esse coração aí, Samuel, porque o negócio realmente parecia feio pra você lá em Goiânia, viu? Fica calmo, Milhouse. O cara começou a mandar mensagem no celular e dar uns pulos no canto assim, eu falei, rapaz, tá feia a coisa ali pro menino. Eu pensei em você, Samuel, quando saiu a escalação. Quando saiu, eu falei, nossa, e agora? Não, bancou o Wesley de titular, eu falei assim, rapaz, ele não tá fazendo isso não, Samuca. Até que o menino não te chateou tanto, né? Como é que é, Samuel? Então, eu concordo. Eu fiquei só na oração quando saiu a escalação, mas eu já estava imaginando que aquilo fosse ser feito. Eu concordo que o Wesley fez um jogo ok. Isso. Agora, o problema dele é finalização ali, né? Quanto mais, vamos dizer, fácil a finalização, o problema é maior para ele, parece, porque ele deu um chute de fora da área, que o Tadeu fez uma defesaça e foi um bom chute. E aí depois começou aquilo tudo lá, mas eu confesso que ele teve um papel legal dentro da partida, em relação aos outros jogos principalmente. Agora, ele precisa ir, sei lá, alguém driblar o goleiro, chegar na linha, chamar ele pra chutar a bola pro gol, pra ver se sai essa zica aí, porque tá bravo. Agora, o que me chamou a atenção, vocês falando aí sobre o pênalti, né? Eu entrevistei o Rafael Cabral, e aí ele disse que o árbitro chamou ele ali na volta do intervalo e falou: ô Rafael, eu quero falar com você como capitão. Realmente teve o puxão na camisa lá, mas eu vi na hora e identifiquei que o puxão não alterou, não. O jogador ele pôde prosseguir e tentar o gol. Então a ordem agora é: se tiver puxão, você faz um circo, se joga, porque o jogo ele fala para tentar jogar, né? Se é falta ou não, aí a arbitragem vai ver e vai marcar. O VAR não analisar aquilo ali é de um absurdo impressionante, né? Agora o negócio é: puxou, você se joga, não tenta jogar, não tenta o fair play do futebol, né? Como eles dizem, é um absurdo. A arbitragem brasileira, ela se supera a cada rodada. Pessoal, segura um pouquinho a onda aí, rapidão, porque temos uma breaking news aqui, notícia importante pra torcida celeste, 5h21. Diga lá, Rafa Nobre. Notícia super importante, o adiamento do julgamento da STJD, que aconteceria inclusive nessa segunda-feira por conta dos incidentes lá no Dorival de Brito, em Curitiba, lá no dia 11 de novembro. Por conta disso, o Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo, então vai poder ter torcida, ao contrário do que já tinha sido noticiado na quinta-feira, 8 horas da noite, jogo contra o Atlético Paranaense. Então, a torcida tá liberada para esse jogo. O Cruzeiro acabou de postar, vou ler a íntegra aqui da nota do Cruzeiro. Conforme adiamento do julgamento no STJD dos incidentes ocorridos no estádio Dorival Brito em Curitiba, no dia 11 de novembro, o clube poderá contar com sua torcida a partida contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira. O compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para as 8 horas da noite no Mineirão. Divulgaremos logo mais todo o detalhamento sobre as vendas e restrições para essa importante partida. Contamos com a força da Nação Azul para apoiar o Cabuloso até o final. A nota do Cruzeiro que acabou de ser divulgada no Twitter, o antigo Twitter, né? O X, agora pelo clube. A melhor notícia que poderia acontecer nesse momento é a presença do torcedor, né, em campo na quinta-feira, no jogo que é decisivo. O Cruzeiro vencendo o Atlético Paranaense, praticamente ele afasta de vez a questão do rebaixamento. E essa torcida, né, que dominou tanto desde o ano passado na Série B, esse ano também que fez tanta diferença no Mineirão, mesmo que o Ronaldo não ache, é importantíssima essa notícia. Ô Lélio, Gustavo, você ia falar alguma coisa, Lelão? Desculpa, eu tive que te interromper. Não, eu ia sim, é porque o Samuel falou sobre o Wesley aí, e tal. Eu me lembrei de um jogador de basquete famoso. Ele ia lá, enterrava, fazia cesta de gancho e tal, que é o Shaquille O'Neal. O lance livre ele errava. Você lembra, né, Rafa? Ele errava quase todos os lances livres que ele tinha a favor. Tá parecendo o Wesley. Você pega aqui os chutes que ele deu, né? Das 4 finalizações dele, foram 3
3 dentro da grande área, né? E até essa do lance do pênalti aí era uma chance boa. E o Samuel foi muito feliz quando disse, né? Então agora para esse árbitro lá de Santa Catarina, o camarada tem que se jogar. Agora, só não pode depois mostrar cartão amarelo por simulação, né? Porque, pelo amor de Deus. E quem tava no VAR, meu Deus do céu, era Dayana, né? O nome dela? Isso. É esse? Isso. Dayana. Devia voltar Dayana pra Série D do Campeonato Brasileiro, que é um erro imperdoável. Isso é pênalti, cara. Se fosse no meio de campo, eles marcariam a falta. E por que dentro da área não é marcado? Aí estão de sacanagem, né? É a questão que a gente estava falando no início de mudança de regra, né? Lélio, Samuca, Rafa, 2 Rafa. Porque, pra mim, puxou a camisa dentro da área, é pênalti. Eu aprendi isso na vida. Se eles mudarem, depois eles informarem pra gente não ficar achando que eles estão errando. E depois chama e fala assim, não, realmente teve o puxão, mas eu entendi. Que entendeu, meu filho? Existe uma regra no futebol, hein? Entendeu? Foi igual o roubo de 82, né? Verdade, Brasil e Itália, o Mr. Klein de Israel simplesmente deixou o Gentili rasgar a camisa do Zico dentro da grande área e não marcou pênalti. Nada. Não foi nada, não. Não foi, não. Tá bom, viu? É complicado. Esse também já foi, né? 5h25, Rafa Nobre, vamos ouvir os personagens do jogo de ontem lá na Serrinha? Vamos sim, vamos começar com o Robert, o cria da toca decisivo demais, né? Pouco tempo em campo e muito eficiente, com muita calma para poder dar essa vitória pro Cruzeiro, depois do passe do Bruno Rodrigues. Ele falou, claro, dessa emoção e da participação dos jogadores. Durante a entrevista sonora aí do Robert, a gente até vai escutar o Lucas Silva passando, ele comemora junto com o cria da toca e reforça esse trabalho de base feito do Cruzeiro. Vamos ouvir aí o Robert. Cara, feliz demais pelos 3 pontos. O time, isso aqui, o Cruzeiro merece, esse elenco merece muito, cara. Desde quando eu subi, eles sempre me abraçaram, sempre me deram a maior confiança. Cria da toca, é isso aí, esse cara aqui, ó. Cria da toca não falha, porra, vamos, aqui, vamos. É isso, cara, só tenho que agradecer a Deus mesmo, glória a Deus, eu não tenho nem palavra. Legal. 2 crias da toca, né? É mesmo. É por isso que ele estava exatamente. comemorando, ele estava comemorando, batendo no peito, Lucas Silva, 2 crias da toca. É verdade. O Lucas tem uma história muito bonita também com o Cruzeiro, assim como o Robert chegou muito novo pro Cruzeiro e ele falou disso também. E o outro que falou também dessa vitória foi o Marlon, lateral esquerdo. Participou também bastante, muito exigido ontem também no jogo, camisa 3 do Cruzeiro, falou dessa vitória importante e já pensando no duelo contra o Atlético Paranaense, a ideia é não perder tanto gol, né, Marlon? Cara, não tinha outro resultado a não ser vitória, a gente mereceu. A gente teve muito volume, perdeu muitos gols. Pro jogo do Atlético isso não pode se repetir, perder tantas chances assim, mas a gente não desacreditou, a gente continuou insistindo. O Robert foi iluminado, entrou e fez o gol da vitória. Tá aí, os jogadores que participaram, alguns deles, né, desse jogo. E aí, Samuca, agora já virar a ficha, assim, Cruzeiro treinando hoje lá no CT do Atlético Goianiense, já uma preparação hoje mais leve pra turma que participou do jogo, né, ontem, claro, mas a turma que ficou fora já um trabalho mais forte e amanhã, e sim, já o início já mais forte, preparação pra esse jogo contra o Furacão, né, Samuca? Isso. Aí vamos ver, né? Tem o Arthur Gomes voltando de suspensão. O Nicão, a informação é que já tá treinando também, aí não sei se já pode ser relacionado. O Neres foi cãibra, mas hoje ficou em recuperação ainda lá em Goiânia. O João Marcelo levou 5 pontos na cabeça, mas não será problema. Aliás, entrou bem, hein? Queria destacar isso também. O zagueiro se aparentando aí firme, né? Bom no jogo aéreo, tranquilo. Gostei do que vi ali. É mais uma que não tem explicação, né? Porque esse rapaz jogou tão pouco na temporada, né? Mas um veterano, Samuel. Pois é, né, Samuel? Às vezes era um cara, né, de uns 38 anos de idade, fim de carreira. Deve ser. Eu não sei quantos anos ele tem, mas deve estar beirando os 40, né? Cara, e assim, a gente obviamente tá usando de ironia, gente, porque, né, a tônica aí foi de que a molecada da base não seria oportunizada, né? Então agora que a gente viu o Robert entrando e deitando e fazendo o gol da vitória, a gente vai tripudiar também, tá? Não ia falar não, mas não teve jeito. Pessoal da live colocou ali os próximos jogos do Cruzeiro na tela, ó, pra gente ficar atento aí ao calendário da Raposa, que ainda não se garantiu na Série A do ano que vem. O Atlético Paranaense, que é aquele time, igual disse um ouvinte certa feita, né? Cachorro morto que não late, mas fede.
Atlético Paranaense praticamente sem chance de Libertadores, né? Aquele time que parece estar ali, nem lá nem cá. O Botafogo, que também não tá aprontando mais nada no Campeonato Brasileiro, e eu acho que, na boa, mesmo o jogo do Botafogo sendo fora de casa, Edmar, acho que a grande pedreira aí é o Palmeiras, tá? Porque vendo a cara dos atletas do Botafogo, depois do empate que eles somaram pro Santos, eu acho que o Botafogo não vai arrumar mais nada na Série A, Edmar. Eu acho que também isso que eles tiveram uma queda, né, física muito grande, uma queda física muito grande, uma queda técnica e tudo mais. A questão do Palmeiras também é porque o Palmeiras também já perdeu para muita gente que a gente achava que ele não ia perder, né? Essa irregularidade que ele também fez em termos de Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida nenhuma é o adversário mais difícil aí dos 3 que o Cruzeiro tem pela frente. Mas ele vai resolver isso quinta-feira, tá, gente? Vai resolver, vai acabar com isso e aí vai encarar os outros já na boa, de boas. Você concorda, Lélio Gustavo? Acha que o Botafogo, mesmo o jogo sendo fora de casa, claro, não dá pra desmerecer o adversário, mas pelo momento que tá vivendo o Botafogo, se tivesse um pouquinho melhor, ainda brigando pelo título, bem no campeonato, seria mais nocivo ao Cruzeiro do que o Palmeiras nesse momento, Lélio? Seriam 2 jogos complicados. E como vão ser, viu, Rafa? Olha, por mais que a gente veja, né, o abatimento ali nos jogadores do Botafogo, eles agora vão querer evitar o pior, né? E o pior desse vexame neste momento seria ficar fora do G4. Se classificar diretamente para Libertadores, ou não se classificar diretamente para a Copa Libertadores. É jogo difícil, eu acho que o menos complicado mesmo seria contra o Atlético Paranaense, mas mesmo assim, o Vitor Roque voltando e, né, fazendo aí seus últimos jogos com a camisa do Atlético Paranaense, vai ser uma grande atração para o torcedor que for ao Mineirão nesta quinta-feira. Sim, para quem ligou o rádio agora, o Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo e a galera poderá comparecer quinta, 8 horas da noite no Gigante da Pampulha, não é isso? Exatamente. Bom, ô Xará, a gente teve também a reunião do arbitral da Federação Mineira, que seria à tarde, né? E do nada mudaram para amanhã, mas enfim, deixa isso quieto aí, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Campeonato Mineiro, o glorioso Campeonato Mineiro de Futebol. E o Bruno Pessotti bateu um papo com a Giovana Oliveira, né? A nossa repórter esteve lá cobrindo o arbitral da Federação Mineira. E ele falou sobre o quê, hein, Rafa? Pois só pra gente registrar também, Rafa, antes de trazer essa fala do Bruno Pessotti, o gerente de projetos de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro tá no grupo A, Cruzeiro, Tombense, Ipatinga e Itabirito. Ele falou, Xará, sobre essa alegria da vitória de ontem e aí, claro, já pensando numa sequência de vitórias também para que o Cruzeiro possa permanecer na Série A e quem sabe já pensar no planejamento para 2024. Vamos ouvir o que falou o Bruno Pessotti. Como todo torcedor do Cruzeiro, eu estou muito feliz pelo resultado de ontem. Eu acho que ele foi justo porque o Cruzeiro jogou, acho que o Cruzeiro mereceu essa vitória. Isso me deixa mais feliz até do que propriamente só o resultado. O Cruzeiro fez um jogo para ganhar, para sair com os 3 pontos dessa situação. Eu acho que obviamente a gente tem jogos difíceis pela frente, mas eu acho que o Cruzeiro está forte para conseguir o objetivo que é ficar na Série A. É para isso que nós estamos trabalhando, é para isso que as lideranças do futebol do Cruzeiro estão mobilizadas hoje. Tá aí o Bruno Pessotti, gerente de projetos de futebol do Cruzeiro, falando sobre essa alegria da vitória de ontem, claro, já pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira tem Atlético Paranaense, 8 horas da noite no Mineirão. Aí é uma preparação que já acontece a partir de amanhã, já em Belo Horizonte, né, Samuca? Sim, é o único treino, né? O Cruzeiro voltou hoje à tarde e amanhã o único treino, já sai a lista dos relacionados, deve ter concentração. E essa notícia é surpreendente. Eu confesso que é uma vitória do jurídico do Cruzeiro. Eu conversava com algumas pessoas e todos eram unânimes em dizer que um efeito suspensivo era nada provável. O Cruzeiro iria ter que cumprir a punição preventiva que levou do STJD e aí vem o adiamento lá porque eles fizeram alguma coisa errada lá na denúncia. Já que a primeira denúncia tinha se transformado em uma punição preventiva,
tinha que fazer uma nova para que fosse marcado o julgamento. Então, o julgamento foi adiado, o jurídico trabalhou bem, o julgamento deve ser na próxima semana, então para esse tá liberado o torcedor, pro jogo do Palmeiras aí já não sei, acho que é pouco provável, né? Mas trabalhou bem politicamente também, né? Sem dúvida nenhuma. Isso mostrou uma força do Cruzeiro em termos políticos. Eu não sei quem fez, como é que foi, mas isso conta muito. Agora, deve ter alguma restrição, alguma coisa, né? Deve ter. Não é possível, né? Apesar, Samuca, que vale lembrar que muitos dos envolvidos naquela questão de Curitiba e naquela questão das ameaças dos torcedores e tal, o Ministério Público, né, solicitou a presença deles, eles foram identificados, estão com tornozeleiras, então eles não podem se aproximar do Mineirão. Talvez isso também tenha servido para minimizar essa questão, né? Tem até na nota aqui, viu, Samuel? Divulgaremos logo mais todo o detalhamento sobre as vendas e restrições para esta importante partida. Contamos com a força da Nação Azul para apoiar o Cabuloso até o final, Samuca. Então, aí sim faz sentido. O Cruzeiro pode ter usado isso aí, Dimara, sobre esses acontecimentos, né, da polícia. Sim. Para tentar minimizar essa história. É isso, turma. Chegamos ao fim do primeiro bloco do Cruzeiro no programa. Mais algum destaque por aí, Samuel Venâncio? Não, só aguardar mesmo, né? E vamos ver se a rodada ajuda um pouco, né? Não é possível que no ano que o Cruzeiro volta, que precisa, vai ter que ser 50 pontos pra salvar, pô. Pelo amor de Deus, não aguento isso não. E foi só um ano, hein? Nesses pontos corridos, que foi 47 a nota de corte. Em apenas um ano. Gente. Não, 45, o máximo que foi. Sim. Coritiba caiu com 45, o máximo. Foi em 2008, né? Isso aí. 9, sei lá. Pessoal, chegamos... 9, o ano do Cuca lá. Show de bola. Valeu demais, Samuca.